atacando o pensamento grego, né, que era bastante limitado nesse sentido, então vou explanar um pouquinho melhor. Viver em sociedade cosmopolita. A sociedade tem que ser cosmopolita. Ou seja, a convivência com todos os seres humanos por pressuposto. Mas, como venho dizendo a cada instante, mas a mesma convivência com todos os outros. Ou seja, quando eu falo aqui de cosmopolita, não significa os seres humanos do mundo inteiro, mas significa uma totalidade dos seres naturais. Então, devemos viver em paz, em sociedade, com os deuses, os homens, os animais, os vegetais e os minerais. Isso que é o cosmopolitismo naturalista histórico. Na filosofia clássica, nós sabemos que ele pega a ética de Aristóteles, qualquer outro tratado de Platão, a política, nós, seres humanos, de ponto. A Idade Média não pensou outra coisa. A ética, a política é para nós. Eu acho que para os históricos é a convivência entre todos os seres. É por isso que para o estoicismo era fácil abominar como abominaram coisas importantes até o dia de hoje. Por exemplo, é abominável que exista entre nós a ideia de castas, grupos especiais, então. É absurdo que haja a nobreza de sangue, como existiu durante muitos séculos, a nobreza de sangue, e ainda hoje subsiste em alguma forma real. Vocês sabem muito porquê, mas subsiste essa distinção. Tem fim, tem gente que nasce rainha e príncipes. É absurda a superioridade das nações. Os históricos viviam no Império Romano, que era a nação única e dominante do mundo conhecido da época. A filosofia pregava isto. A convivência das nações é absurdo que haja a superioridade de uma sobre as outras. Não tem que ser explicado tal qual. E em larga parte do Império Romano respeitava pelo menos o modo de ser de cada uma das nações que ele subjugava. Para quem era muito bom, era nítido esse princípio romano. Respeitavam as leis que havia. Ninguém toca nas leis de vocês, não. Só que tem que ser praticadas as nossas. E o Império Romano queria os impostos. Queria impostos. E uma subordinação política. Não tinha, por exemplo, autonomia de vida e morte. Quase todos os povos daqueles tempos tinham a sentença de morte. Quem dava a sentença de morte era a autoridade romana. Isso é claro, a condenação de Cristo. Então os judeus não, os sumos sacerdotes daquele tempo, os fariseus e os inimigos de Cristo acharam que ele devia morrer, mas nós não podemos falar. Tiveram que recorrer ao governador Pôncio Pilatos para que ele decretasse a sentença de morte. Assim era com todos os países, assim é com todos os subordinados, porque todas as nações têm que ser explicadas com razão, porque todos os seres humanos podem ser virtuosos e sábios. Sábio não é aquele que sabe muito, mas aquele que se submete e vive a lei da natureza. E mais, isso é arrepiante pensar hoje, mas naquele tempo, os históricos, o maior absurdo era a escravidão.
escravidão. A escravidão. Teve escravos. Onde se viu escravizar uma natureza? Então, isso, essas questões dos históricos são atualíssimas, agora, porque foi escravidão. Antes de eu vir aqui, certas fazendas que praticam a escravidão do trabalhador, das crianças, ainda existe no nosso interior do país. Né? E assim é. Então, esses são os pontos, 3, 4 pontos, mas os pontos força da visão histórica a respeito da ética. Sendo que então ela coroava a própria natureza. A natureza, as árvores produzem frutos, e os frutos são exatamente a ética, e o grande fruto, repito, é a convivência pacífica com todos. Agora, nesse final, então, vamos ver um pouco o encontro, os tópicos sobre o encontro dessa grande filosofia da natureza com o cristianismo nascente. Vimos até agora que, segundo os históricos, a natureza é divina. É divina. A natureza é Zeus, diz Cícero. E essa natureza divina fornece a todos os seres que a compõem a lei eterna. Esse logos universal dá a lei eterna. E a lei eterna é a seguinte: a lei eterna ordena o que deve ser feito e proíbe o que pode contrariar a lei. Então, uma ordem e uma proibição ao mesmo tempo. Santo Agostinho adotará esta mesma regra e com estas mesmas palavras, ou seja, ele pegou de Cícero esta colocação para falar da lei eterna, mas veremos em que termos. Então, a lei eterna consiste em uma lei que ordena a fazer o que deve ser feito e proíbe contrariar esta lei. E o que ela ordena? Isso é preciso saber. Ordena aquilo que estamos dizendo até agora. O que deve ser feito, então? Respeitar a natureza. Ou seja, agora nomeia a natureza. Respeitar a natureza assim. Mas que natureza? Respeitar os pais. De onde eu vim. Exatamente como um logos universal me fez, dele eu surgi, assim cada um de nós emergiu de seus pais. Então, esses merecem especial respeito. Mas, ao mesmo tempo, respeitar a todos os outros seres pessoais, como eu. Mas, da mesma maneira, respeitar todas as coisas, os vegetais, os animais. Aqui eu tenho uma colega do programa de pós-graduação em bioética, que ela cuida da ética dos animais, e ela conhece os princípios e repete: olha aí a ética como ela é. Ela é antiga e manda respeitar todas as coisas da mesma maneira. O mesmo tratamento que eu devo a uma pessoa, eu devo também ao gatinho. Eu faço alguma distinção aí, eu tenho que respeitar um pouco mais o ser humano. Mas sim, considerando esse princípio histórico, é assim mesmo. Respeitar a natureza na sua expressão racional como a nossa, respeitar a natureza nos animais, nos vegetais
que nós temos. É isso. E o que ela proíbe? Porque a lei eterna manda estabelecer feito é isso, e o respeito, né? Essa hierarquia de seres, respeito igual, e proíbe também pensar diferente, ou fazer coisas diferentes. O que ela proíbe fazer? Exatamente, desonrar os pais, matar as pessoas, violar, subjugar, escravizar, estuprar as pessoas, tudo aquilo que ofende a natureza humana, ofende ao todo, a natureza, e não levantar falsas questões. Muito bem. O que é isso aqui? Isso aqui é o estoicismo, uma filosofia. Corresponde exatamente aos 10 mandamentos bíblicos. 10 mandamentos bíblicos. Tá bom, não tem nenhuma diferença. Esse é o eleito de um lado e do outro. O que pode significar isso? Significa que, naturalmente, isso é posto na boca de Moisés, Moisés não é que esteve lá na montanha e entre trovões e relâmpagos, Deus ditou